Olá, estamos em mais um episódio de aconselhamento pastoral e com um tema que é essencial, importante na vida de todo crente. Mas tratando de pastoreio, especialmente até dos seminaristas, devem dar uma atenção muito especial a este tema. E não deixa de envolver o povo da igreja, que são as atividades essenciais do crente. Quais são elas? Daqui a pouco veremos. Eu sou Marcos Alessandro, que participo sempre aqui do aconselhamento pastoral, e nós temos hoje também um convidado especial, seminarista Miller Pablo, que ele vai fazer sua apresentação e posteriormente o pastor já tem a palavra para entrar, o pastor Jaime Marcelino, nas minuâncias, nos pormenores deste tema. Muito obrigado, Marcos Alessandro. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade de estar participando do aconselhamento pastoral. Me chamo Miller Pablo, sou noivo de Luana Maria Elias. Sou muito feliz, graças ao Senhor por isso. Eu sou muito grato pela minha família, sou filho de Marcos Costa da Silva e de Mila Pama. E também minhas irmãs, Mayra Paola e Maiara Paloma. E um abraço para a turma 6, a qual faço parte do seminário. Sou muito feliz também por isso, porque o Senhor separou amigos, irmãos, que estão me ajudando nessa caminhada de diversas formas. E vai ser um prazer estar aqui participando desse podcast, podendo agregar conhecimento, contribuir para a edificação dos santos. Muito obrigado. Ei, ele você deu o nome dele. Para mim, você não disse, não, você, pastor, não sabe mais meu nome, não? Pastor Jaime Marcelino. Ah, muito obrigado, Miller Pablo. Que bom que estamos de volta e dessa vez, como o Marcos Alessandro já mencionou, tratarmos das atividades essenciais de todo crente. Quando se fala de essenciais, algo essencial, é bom que se diga que é algo necessário, conveniente e que não pode deixar de existir na vida, na minha vida e na vida de todos vocês que nos ouvem. E o que vamos ver está baseado em duas situações, em duas questões. Primeiro, as atividades que vão ser aqui mostradas, elas foram extraídas por mim do Eugene Peterson, que foi um grande pastor, um homem pastor realmente, e que nos ensinou isso através dos seus estudos. Mas, evidentemente, que fora dessa contribuição do Eugene Peterson, nós temos que nos focar nas escrituras. E o nosso assunto está baseado na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4. Eu vou ler aqui os versículos 15 e 16. Diz assim o texto: medita estas coisas e nela sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, é isso que nós queremos tratar nesta hora, neste momento, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas que estamos aqui e sobre vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Então, vamos lá. Pastor, estudando um pouco para esse podcast, pude recordar ou retornar cerca de 5 anos atrás, quando também tive o privilégio de estar ali no seminário ouvindo sobre estas coisas. E o senhor trabalhou sobre essas 3 atividades essenciais, conforme Eugene Peterson, que o senhor bem citou. Mas por que Eugene Peterson, e o senhor bem destacou, essas 3 atividades, que é a oração, a leitura bíblica e a orientação espiritual, elas são atividades essenciais na vida, especialmente ali do pastor ou do seminarista, mas envolvendo a comunidade cristã também. Bem, acabei de dizer o que significa essa questão da essencialidade. Por que
são É necessárias porque a essas pergunta, só para atividades. ver se você me entendeu, é porque estas três são essenciais, né? Porque o senhor destacou, tem várias outras, mas o senhor destacou três, né? Então, exatamente, essas três atividades, oração, leitura bíblica e orientação espiritual, elas são essenciais e, falando assim muito rapidamente, para que se entendamos elas, eu tenho que descrever algo delas, especialmente a questão da orientação espiritual. Ora, o que na mente do Eugene Pitts, como ele descreve no seu livro, essas atividades, elas são muito silentes. São atividades que o indivíduo precisa tê-las, mas elas não são vistas pelos de fora. Mesmo porque, imagina, a oração. Como você sabe que eu oro? Eu posso orar ou não orar. Leitura da palavra. Como você sabe que eu leio sistematicamente, continuamente a palavra? É algo que só eu e o Senhor sabemos. Como você sabe que o que eu tenho feito ao longo dos anos, orientando as pessoas espiritualmente, de fato eu estou fazendo de acordo com a vontade do Senhor? Essa orientação não é nada mais do que levar as pessoas, ter o trabalho de conduzir as pessoas para Deus. Por isso chama-se orientação espiritual. Então, essas atividades são essenciais porque eu preciso de orar, eu preciso de ler a Bíblia, em tudo que está envolvido nisso, a meditação, inclusive, e eu preciso falar da palavra para as pessoas, mas eu devo fazê-la não visando o meu próprio interesse, mas o interesse de Deus e das pessoas. Interessante, pastor. Uma dúvida que me surgiu enquanto você estava comentando a respeito disso é que cada uma desses pilares da vida cristã, eles têm a forma correta de se fazer. Por exemplo, eu vejo no caso da oração. Nós vemos o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, advertindo a maneira correta de orar. O presbítero Tiago também advertido em sua carta a respeito como devemos orar. Então, qual seria a maneira correta de orarmos, meditarmos e ter essa orientação espiritual? Eu vou começar do fim, da orientação espiritual. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou daqueles pregadores que ele disse de que ele estava preso. Ele disse: olha, eu quero mostrar para vocês que o progresso do evangelho. E ele disse: olha, muitos estimulados pelas minhas cadeias pregam a Cristo. Alguns, ele diz, fazem insinceramente, fazem não de outra maneira, com a motivação correta, mas porque eles querem suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, aqueles pregadores, eles estavam pregando às pessoas, mas não estavam fazendo a orientação espiritual correta. Por quê? Paulo disse, olha, eles estão pregando corretamente, mas eles não estão motivados de forma a agradar o Senhor. Então, essa orientação espiritual, ela, para o pregador, não tem nenhum valor. Para os outros, pode aproveitar. Assim, porque sabe que até o Senhor usa até mesmo uma mula para falar, como fez com o profeta Balaão. Então, a orientação espiritual. A meditação, ou melhor, a leitura da palavra, ela tem que ser uma leitura onde eu me conecte com Deus. Eu olho a Escritura, eu preciso estar certo de que estou ouvindo a voz de Deus. Então eu vou meditar, vou ter o cuidado de fazer isso com reverência, etc, etc. E a oração, do mesmo jeito. Lucas capítulo 18 mostra um tipo de oração que não era ouvida. O fariseu, falando de si para si, ele diz: graça te dou a Deus, porque não sou como os demais homens, adúlteros,
roubadores, nem mesmo como este publicano. E o Senhor disse que aquele homem não foi justificado. A sua oração não foi aceita. Então, essas atividades são silentes, mas quem diz se elas estão, de fato, sendo feitas corretamente é o Senhor. No caso, pelo intermédio do apóstolo Paulo, diz que os pregadores de Filipenses não estavam com a boa motivação. No caso da oração, que eu citei aqui, o Senhor Jesus mesmo disse, olha, aquele homem estava falando de si, ele estava, na verdade, ele estava sendo orgulhoso, então ele não estava orientando espiritualmente como deveria fazê-lo. Alguém que pode estar assistindo esse podcast, como nós falamos sobre, são questões que envolvem o ministério pastoral, aqueles que almejam ser pastor, ela pode estar dizendo bem assim, mas eu não tenho que estudar muito a Bíblia porque eu não tenho esse interesse, nem orientar as pessoas, né? Então, alguém que pode estar assistindo, essas atividades essenciais, ela é para a vida apenas do ministro ou cada crente ele deve se preocupar com essas 3 atividades? Certamente que todo crente precisa se preocupar com essas atividades. Todos, sem exceção. Porque quando o Senhor incumbiu os seus apóstolos, a famosa palavra de envio, olha, ele Grande disse... comissão, né? Como? A grande comissão. A grande comissão. Olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. O fazer discípulo não é para pastores, obreiros, líderes somente. É para todo crente. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não falaria à igreja de Colossenses dizendo que eles deveriam aproveitar as oportunidades. Eles deveriam ter cuidado que a palavra deles fosse temperada com sal para que eles pudessem ser ouvidos, se não fosse necessário para os crentes. Então, é necessário que todo crente ore, que todo crente leia a Bíblia, acrescentando a isso a meditação, e que todo crente fale da Bíblia, apresente a Jesus às pessoas para que aqueles que rodeiam, estão à volta, sejam os pais para com os filhos, seja o homem que trabalha para com os seus colegas de trabalho, etc., para que todos também sejam orientados, sejam, de fato, recebam a palavra e creiam em Jesus, e somente em Jesus. Certo. Pastor, assim, uma pessoa comum, ou cada um de nós, às vezes sente aquela dúvida logo no início, por onde começar? Qual o senhor acharia que seria a primícia? O que seria a primazia? O que eu deveria pensar no começo? Eu devo começar pela leitura bíblica? Eu devo começar tendo uma vida de oração mais ativa? É claro que a orientação espiritual é mais uma derivação das duas, mas qual é a mais urgente? Não existe, no caso dessas 3 atividades, vamos repeti-las: oração, leitura da palavra e a orientação propriamente dita, ou seja, a exposição da palavra visando levar as pessoas ao Senhor Deus. Ora, eu tenho algo aqui para dizer, eu imagino que vai surgir uma pergunta dentro de vocês, se não surgir eu falo na hora certa, mas se você perguntar assim, quem foi que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? É uma pergunta assim que a gente às vezes faz, até num tom de brincadeira. No caso aí, quem veio primeiro é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. Então, eu preciso entender que a palavra é fundamental para tudo isso. Eu só vou orar se eu estiver orientado pela palavra. Eu só vou falar da palavra se eu estiver firmado em meditação na palavra.
Mas qual é que eu devo fazer primeiro? Então, vou citar, talvez eu tenha que repetir, o que o Senhor disse a Josué. Disse assim: não cesses de falar deste livro da lei. Josué 1:8. Ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. O que é que ele está dizendo para Josué? Olha, se aplique, se dedique na orientação espiritual. Porque ele não cessa de falar desse livro da lei. Mas ele então diz assim: antes, medita nele, no livro da lei, de dia e de noite. Então, eu antes de falar às pessoas, eu preciso meditar na palavra. Mas para que eu seja bem-sucedido, não está dito no texto, mas a lei vai dizer que eu preciso orar. Eu preciso clamar ao Senhor para que Ele me dê entendimento. Foi o que Paulo disse, em certo sentido, a Timóteo, quando disse: olha, pondera, pense, reflita no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas elas, no que acabou de dizer, em todas as coisas. Então, bater o martelo, dizer, não, eu tenho que começar por aqui, é meio difícil. Depende. Se você nasceu de novo agora, vá para a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Mas não esqueça de orar. Depois você vai falar às pessoas. Pastor, eu lembro que em uma das aulas no seminário, o senhor citou que é muito comum, durante o seminário, os seminaristas ser um período onde eles menos leem as escrituras. E eu pergunto, qual a implicação disso? Qual a implicação de muitas vezes você focar na academia, nos assuntos teológicos, autores dentro da teologia, mas por de lado a leitura, a meditação das escrituras, especialmente para o seminarista? Isso é uma coisa séria, porque o que acontece num seminário, via de regra? O seminarista ele se depara com um número grande de disciplinas. Ele é capaz de, no primeiro momento, ter... Você tem quantas disciplinas no primeiro momento? 10 disciplinas? Mais ou menos. Mais ou menos isso, 10 disciplinas. Olha, só de você dizer quais são as disciplinas que você está fazendo, aí ele vai dizer assim, vocação e espiritualidade, eu estou fazendo isso, aquilo outro. Ele vai esquecer, talvez, até de dizer. Então, são muitas atividades dentro do seminário. Essa carga tão pesada, ela facilita o deixar de lado a Bíblia para focar nos estudos. Eu não estou dizendo que não deve estudar, precisa estudar, mas não pode deixar de ler a Bíblia. Em outras palavras, aquilo que Isaac fazia continuamente, meditar na palavra, aquilo que o Senhor Jesus fazia continuamente, meditar na palavra, a ponto de dizer assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Aquilo que diz o Salmo 1, que o homem bem-aventurado, isso não pode faltar. Eu preciso meditar na palavra, eu preciso ler a palavra. E não tem idade. Todo o tempo tem que se fazer isso. Quando se envolve em outras coisas, no caso, as disciplinas, múltiplas disciplinas de um seminário, a pessoa tem que ter dobrada vigilância para que não incorra nisso. Muito, muito interessante isso que o senhor disse, pastor. Algo que eu gostaria de enfatizar quando o senhor disse não tem idade. Então me veio uma pergunta nesse quesito. Como instruir, para aqueles que têm filhos, crianças nesse caminho de oração, de meditação na palavra, de orientação espiritual, de certa forma? Claro, como suas limitações, mas como podemos instruir as crianças desde novas a esse caminho? Os pais instruirão seus filhos na medida em que eles fazem o que eles gostariam que seus filhos fizessem. Eu lembro que nossa primeira filha estava para vir.
já no ventre, ainda no ventre, nós estávamos preocupados com o ensino para ela, já adquirindo literaturas boas, para que elas pudessem já cedo ouvir histórias. E o que é interessante, a Elisama era novinha, a irmã dela nasceu 1 ano e 5 meses depois, e a gente ensinando a ela a, a Bíblia através do conto, das histórias, mas usando a Bíblia para contar a história, usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Para nossa surpresa, a irmãzinha dela, com 1 ano e 5 meses, mais nova, estava adquirindo conhecimento sem que nós percebêssemos. E uma coisa me chamou muita atenção. Hoje, eu diria que elas duas leem mais do que eu, sabem ler, porque ler não é simplesmente ler e depois você não saber o que você leu. Não precisa dizer de qual que você leu, mas você dizer, olha, eu li esse assunto aqui assim, tá. E elas aprenderam a ler. Eu digo que ele, Marcos Alessandro, sabe ler, porque ele sabe dizer o que lê. Eu tive muita dificuldade com isso. Então, os adultos devem ser modelos para seus filhos. Aí os seus filhos vão aprender a ler. Interessante, porque eles estão sendo treinados ouvindo os contos das histórias. Eles estão sendo treinados. Eles aprendem a ler. Eles também aprendem a orar, porque seus pais vão orar. E o que acontece com eles? Na escola, quando começa um período de escola, não é que aquela criança que já está se desenvolvendo, está na escola, diz, olha, o Senhor Jesus não se agrada disso que vocês estão falando. Mas quem é Jesus? Estão elas evangelizando na escola. Os adultos devem ser exemplos. Certo, pastor Biratã Monteiro? Certo. Pastor, o senhor inicia podcast trazendo aquele texto que o apóstolo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Que isso tem a ver com a responsabilidade do crente. Quando eu estava pensando nessas coisas, eu lembrei do pastor Frederico O, em uma das suas pregações, ele disse que mais jovem ele teve muita dificuldade em compreender esse texto. Porque na sequência colocada pelo apóstolo Paulo, ele diz, primeiro tem cuidado de ti mesmo e depois da doutrina. Sendo que na visão dele, a doutrina é mais importante do que eu, né? Então a pergunta é como interpretar essa sequência e qual a importância disso que o apóstolo Paulo fala ao ministro, ao crente. Você está vendo meu sorriso? Senhor. Você está vendo meu sorriso? Senhor. É a pergunta muito importante. Vamos lá. Não quer dizer o apóstolo, a se dizer, tem cuidado de ti mesmo e, na sequência, e da doutrina. Ele não quer dizer que a pessoa é mais importante do que a doutrina. Não. O que ele quer dizer? A doutrina é tão importante, tão essencial, tão vital, tão crucial, que é necessário que o que dela utiliza tenha consciência da importância dela. E essa consciência vai fazer com que ele use a palavra, como diz Provérbios, como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Mas vamos pegar o exemplo. Maçãs de ouro. São maçãs de ouro. Quem é que tem mais valor? As maçãs de ouro ou a salva, digamos assim, o que vai carregar as maçãs? Claro que são as maçãs, mas você não vai transportar as maçãs em qualquer recipiente. Tem que ser algo compatível. Então, é necessário que eu ouça o que eu acabei de dizer aqui de Josué.
Não cesses de falar deste livro da lei. Está lá a doutrina. Mas espera aí. Antes, medita nela dia e noite, para teres cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, ou nela, no livro da lei, nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu vejo nessa questão. Quem dera que eu esteja viva com essa consciência atenta para ter cuidado de mim mesmo, para que eu possa, agora sim, cuidar da doutrina, no sentido de... Você vê que ele vai falar em seguida assim, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto a teus ouvintes. Então, ele está dizendo, olha, cuida de ti, para que tu possas dar boa doutrina para os teus ouvintes. Nessa linha, mais ou menos. Interessante. Dando continuidade à citação que o irmão disse, no texto está escrito: continue nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Em que sentido salvar a si mesmo? Como o senhor bem citou, o senhor tinha dito o texto de Filipenses, onde o apóstolo Paulo foi encarcerado e as prisões dele estavam influenciando pregadores, quer por porfia ou quer por verdade, a pregarem a Cristo. Mas, no caso desses pregadores por porfia, eles estavam cuidando de si mesmos? Estavam cuidando da sua índole? Eu acredito que não. Mas o que seria esse cuidar de si mesmo para salvar a si mesmo? Esse salvar a si mesmo, você pode ver o seguinte: a mesma pessoa que disse isso, porquanto fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto como aos teus ouvintes. O mesmo que disse isso, falou aos Filipenses, dizendo assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É o mesmo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, esse mesmo que disse as duas coisas vai nos ajudar a entender o que ele quer dizer: salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Vamos pegar ele de novo falando. Ele falou a Timóteo: sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ora, se eu cuido de mim, no sentido que temos visto, tenho cuidado de aplicar a palavra para mim, tenho cuidado de fazer a orientação espiritual de modo correto, certamente que isso vai trazer benefício para mim. Não que eu vou me salvar a mim mesmo, mas eu vou estar sendo conduzido pelo Espírito para fazer como devo fazer e, consequentemente, eu vou ter a motivação correta para ensinar os meus ouvintes. Eu serei salvo, eles também serão salvos nesse sentido. Pastor, nessas 3 atividades que estão sendo destacadas como essenciais, importantes na vida do crente, eu pergunto algo que é de extrema importância. O senhor já tratou a questão com Josué, mas de que modo nós podemos sermos diligentes nessas 3 atividades? Nós vivemos, tem até um livro chamado Super Ocupado, né? Nós vivemos numa vida hoje muito cheio de informações, né? Nós temos celulares que muitas vezes tomam muito tempo nosso, seja contato, seja com entretenimento. De que modo, diante disso, o crente hoje ele pode ser diligente nessas 3 atividades que são essenciais para a sua vida? Primeira coisa que é necessário é o que vem da Escritura, o discernimento para saber o que é bom, o que é melhor do que bom, o que é melhor.
o que é excelente. É o apóstolo Paulo mesmo que nos ensina isso. Que ele fala, me parece, aos filipenses, que eles deveriam, lembrei, do capítulo 1, versículo 9, ele está falando, olha, também, ele diz assim, eu estou orando por vocês, para que o amor de vocês cresça mais, para que aumente mais e mais em pleno conhecimento e... leia aí para mim um texto de Filipenses 1, capítulo 1, versículo 9. Leia aí para mim, por favor. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Olha só, aumente mais e mais para saberes aprovar, não é isso? Para provardes as coisas excelentes. Existem coisas boas, mas existem coisas que são excelentes. Então você pergunta, como é que é nesses dias, principalmente nesses dias, o que nós devemos fazer? Aí vem a questão da prioridade. A oração de Paulo por eles, eu também preciso orar por isso. Eu preciso saber o que é prioridade para mim. Lembra aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Atividade física para pouco é proveitosa, né? Mas... Exatamente. Né? Então, eu preciso saber o que é excelente e ter coragem de fazer o que é excelente, escolher o que é excelente. Nesse ponto, não quero mexer com ninguém, mas vocês já notaram, irmãos, que a igreja, ela não necessariamente ela deseja o que é excelente. A igreja gosta muito de entretenimento. A igreja gosta muito de olha, é tão bom, a comunhão é boa, mas eu me lembro aqui o que nós vimos numa quarta-feira, no culto de oração, quando o Senhor fala aos exilados da Babilônia, através de carta, que estavam sendo enganados pelos falsos profetas, pelos sonhadores, e ele disse o seguinte, que, o senhor lembra bem, né? Ele disse assim, olha, vocês plantem, vocês se casem, deem suas filhas em casamento, e diz no versículo 8 do capítulo 29 de Jeremias, olha, e tenham cuidado. Quem está falando aqui é o Senhor dos Exércitos. Tenham cuidado desses falsos, porque eles falam para vocês o que vocês desejam. Então, é fácil de eu buscar meus próprios interesses, meus próprios prazeres, o que me dá prazer. Mas nem sempre o que me dá prazer é bom. Nem sempre o que me dá prazer é excelente. Daí Paulo dizia, olha, eu oro por vocês para vocês aprovarem as coisas excelentes. Tudo bem? Interessante que isso é bem semelhante com aquilo que o Senhor nos ensinou numa das aulas recentes, a de ontem mesmo. Falando que as coisas que convêm a nós nem sempre vão ser aquelas que me convêm, mas as coisas que convêm, que tem uma diferença. Sim. E nessa questão, o senhor conseguiria pontuar coisas que são convenientes aos crentes hoje? Eu vou pontuar. Oração, leitura da palavra e orientação espiritual. Eu estou certo? Estou certo. Imagina você aplicando isso à família. Tem um canto que diz assim, se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Então, se os pais leem a palavra, leia com seus filhos, está orientando seu filho, ora ao Senhor, ora com seus filhos,
Essa família é feliz. Essa família é feliz. Quem é o bem-aventurado segundo o Salmo 1º? Aquele que medita. É aquele que medita de dia e noite na palavra do Senhor. Aí eu estou trazendo coisas excelentes. Quais são as coisas excelentes? 3. Qual é? Uma delas? Oração. Leitura da palavra e orientação espiritual. Tudo mais será decidido à luz dessas coisas. Ora, a palavra vai nos dar condições de nós confiarmos no Senhor, não confiarmos nos homens, como nos nossos dias nós vemos essa loucura de se confiar em político tal, como se eles fossem, de fato, salvadores da pátria. É a palavra que vai nos dizer isso. Qual o filme que eu devo escolher para ver na minha casa? Qual o filme que eu devo escolher para eu ver, eu mesmo assistir? Ninguém está por perto, não, sou eu. Eu tenho aqui meu smartphone. O que eu vejo no meu smartphone? O que eu vejo? Isso que nós estamos vendo vai nos mostrar o que é, de fato, bom, melhor e excelente. Pastor, o senhor abordando sobre, posso deixar de falar dessa diligência, lembrei bem do pastor Charles Spurgeon, como ele tinha uma preocupação com a igreja na sua época. Ele tem até um texto dele escrito apacentando ovelhas ou entretendo bodes, né? E ele, naquele período, ele chama a atenção das igrejas batistas, do qual ele fazia parte, disse que a igreja batista era como um trem que estava subindo uma montanha e chegou a ser ao cume da montanha no sentido de doutrina, mas agora ela estava descendo daquela montanha sem freio e sem ninguém pará-lo. E isso custou caro para ele, né? Essas acusações e as críticas. E olhando para o nosso contexto, agora o nosso período, como um pastor, um líder, um diácono, aqueles que estão na frente do pastoreio da igreja, aqueles que são professores da escola bíblica dominical, eles podem se empenhar para, no sentido, apacentar as ovelhas, ensinar as ovelhas atividades essenciais, como ele pode influenciar positivamente a igreja, os seus liderados, para que eles também estejam envolvidos nessas atividades essenciais. De novo, a gente traz o que foi dito há pouco, dos pais em relação aos seus filhos. É necessário que a liderança seja exemplo, que a liderança se envolva nessas atividades quando ninguém pode ver. Lembre-se que são atividades ocultas para aqueles que trabalham com elas. Porque quem é que vai dizer que eu estou falando do Senhor Jesus para o meu irmão correr, dizer que eu estou querendo conquistar o meu irmão correr para mim? Ninguém vai ter essa coragem de dizer isso, porque ele não vai ver. Mas eu posso estar interessado em que ele seja meu amigo e não amigo de Cristo em primeiro lugar. Então, a necessidade de a liderança ter isso. Mas vamos imaginar que a liderança faça isso. Que a liderança pregue de fato a palavra, que pode acontecer isso. Prega mesmo a palavra, ainda que a motivação ou as motivações sejam erradas, como no caso exposto pelo apóstolo Paulo, dos pregadores lá de Roma, quando ele estava preso. Eles pregavam insinceramente, julgando tributar tribulação às minhas cadeias. É fácil de se encontrar igrejas, liderança da igreja, querendo crescer porque aquela igreja lá está crescendo. Isso não é uma boa motivação. Crescer porque a outra está crescendo? Não. Eu devo buscar o crescimento porque a Bíblia diz que é assim. Então, eu devo usar os meios corretos para fazer isso. Então, não tem saída, é a mesma coisa. A necessidade da liderança começar ou retomar essa postura de
fazer primeiro, antes, disse o Senhor a Josué, não cesse de falar do livro dessa lei, do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Então, nós voltamos para a mesma questão. Eu fiz essa pergunta, pastor, que para mim ela é importante, porque eu já estive, por exemplo, na liderança de jovens. E a gente percebe, é muito fácil você envolver os jovens com atividade. Vamos para o cinema, para um boliche, vamos fazer uma dinâmica, uma peça, vai. E é muito fácil nós esquecermos dessas atividades essenciais, de influenciarmos esses jovens positivamente. Sim. Você está fazendo, como o Spurgeon disse, entretendo bodes, e não procurar orientar eles ao Senhor, né? Então, isso é muito comum nos nossos dias. A gente vê isso muito forte. Preocuparmos com o entretenimento dentro da igreja, infelizmente, esquecermos de atividades que são tão importantes e cruciais para o bem daquela alma, né? Mas você não deve esquecer que Spurgeon, que já tem mais de 100 anos, né, que partiu, na época dele já era assim. Já. Mas antes deles era assim. Pergunta a Jeremias. Jeremias, você, Jeremias, escreveu o capítulo 29 do seu livro. E na sua época, Jeremias, já era assim? Pergunta a Isaías, ele vai dizer a mesma coisa. 700 anos antes do Senhor Jesus vir, já era assim. Sempre o homem vai olhar para a palavra e de forma estranha. Leia, por favor, na Bíblia de vocês, Salmo 50. Terrível um negócio desse. E às vezes, o que acontece, a igreja acaba sendo mais um clube social de encontros Isso. do que realmente pessoas procurando adorar o Senhor, querer ouvir do Senhor, né? Olha que palavra dura o Senhor vai falar aqui. Eu vou dizer o texto aqui, no início do texto, você vai achar. Mas ao ímpio diz Deus. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetirem os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Olha aí. De que te serve teres nos lábios a minha palavra? E aí, olha, aí continue, por favor. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Pronto. É terrível isso. Isso é muito, muito fácil de acontecer. Eu volto a dizer. Eu falo assim por mim mesmo, com temor, mas como é fácil de deixar de lado essas 3 atividades essenciais e ninguém perceber, como diz o Eugene Peterson. Ninguém percebe. Ninguém, porque não é para. Escuta, você está lendo a Bíblia assim. Ninguém vai perguntar assim. E é fácil de enganar e ser enganado, sem dúvida. De aquilo que o próprio profeta Jeremias diz, cisternas rotas. O povo de Israel deixou o Senhor, que era o manancial de vida, para cavar cisternas rotas. Que não retém águas. Isso. O comentário do Paul Washer em relação a isso, ele falou que muitas coisas podem ser, e coisas lícitas, como, por exemplo, um casamento, o trabalho, a vida com os filhos, podem se tornar cisternas rotas, sabe? Fins em si mesmo. Sim, sim. E eu quero aproveitar a oportunidade, permita-me, já que você fez essa pergunta, para uma resposta que eu dei há vários anos, fruto do que o Senhor falou comigo. Eu não sou neopentecostal, mas o que eu vou dizer aconteceu. Logo nos primeiros anos aqui da Igreja Presbiteriana Cidade Nova, eu gostava, eu estava novo, corria, gostava de ir para o futebol. E o pessoal gostava também, né? Então, chegava um feriado, no feriado todo mundo vinha, pastor, tal dia é feriado. Eu já sabia o que era. Vamos para o futebol, vamos para. Claro, minha esposa ia, o pessoal ia, ficava ali. Certa ocasião, o Senhor falou assim para mim. Por isso que eu disse que não sou neopentecostal, mas o Senhor falou assim para mim: eu não te chamei para entreter o meu povo. Então eu disse: olha, gente, a partir de agora, não venham mais falar para a gente ir para futebol, porque isso é algo que ninguém precisa ser incentivado. Não precisa de incentivo.
Isso já está dentro, é o que nós queremos, nós desejamos. Então, é uma palavra, eu falo para mim mesmo, que devemos considerar, certamente. Outra consideração que eu gostaria de contribuir é em relação ao livro do Tony Hank. Ele, em seu livro, O Cristão na Era dos Espetáculos, ele fala que é muito fácil os adolescentes, os homens, as mulheres, os idosos, todos serem atraídos pelas vitrines da mídia, as vitrines do nosso celular, do smartphone, da TV. E a pergunta que fica é como podemos lutar contra essa guerra por nossa atenção? Você não vai ficar chateado comigo, não? Não. Voltando para essas 3 atividades essenciais. Não tem outra saída. Voltando para as 3. Quais são elas? Oração, leitura da palavra e orientação espiritual. Não tem saída. É incrível isso. Começando ou recomeçando. Pastor, olhando esse aspecto ainda, aconselhamento pastoral, o que dizer uma pessoa que deseja ser um oficial? Ela deseja ser um diácono, um presbítero, um pastor, ela deseja ser ou até um professor de escola bíblica dominical, mas, no entanto, ela não vê essas 3 atividades essenciais presentes na sua vida. Ela não lê a Bíblia regularmente, ela não tem essa vida de oração, mas ela tem esse desejo por ensinar. O que essa pessoa deve fazer? Eu vou responder essa pergunta sua usando a ilustração do casamento. Vamos imaginar que Correia, quem é Correia, né? Ele quer casar. Mas o senhor disse que nem todos estão aptos para esse conceito de casamento. Então, se o Correia pensa, puxa, eu não ajudo em casa, eu não ajudo minhas irmãs, eu não sou amável com minha mãe, eu não sou amável com meu pai, eu tenho condições de casar? Não case não, meu filho. Se você casar desse jeito, você vai fazer muito mal. Agora vamos trazer para o seu caso, para a pergunta sua. Se uma pessoa não tem prazer na palavra do Senhor, não ora e não quer levar as pessoas de fato a Cristo, fica no teu lugar. O mal menor é não ir em frente, não querer ser um oficial. E se essa pessoa já estiver no ofício? Aí eu vou trazer de novo o casamento. O que você diria a uma pessoa que é casada e que ela não está mais tendo o prazer que deveria ter na relação com sua esposa, não está mais amando os seus filhos? O que ela deve fazer? Abandonar? Não. Arrependa-se. Volte, arrependa-se e passe a amar sua esposa, passe a amar seus filhos, passe a viver para a glória de Deus. Aí, nesse caso, eu diria o que Paulo disse, não me lembro o nome dele, Efésios capítulo 6, por favor, disse para um obreiro. Ele disse, olha, ele diz, atenta para o ministério, teu ministério, para cumpri-lo. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Então, se ele está dizendo, atenta para o teu ministério, para o cumprires, alguma coisa estava errada com Arquipo. Mas era um homem chamado. Paulo sabia que ele era um obreiro, então ele precisava atentar disso para continuar progredindo no seu ministério. Pastor, agora para encerrar, e encerrar olhando aquele que é o centro das Escrituras. Eu pergunto, houve diligência no Senhor Jesus nessas 3 atividades essenciais? E só poderia dar exemplos práticos de como ele viveu essas 3 atividades essenciais durante a sua vida, o seu ministério aqui? Você faz a pergunta mais importante de tudo que já se falou aqui.
porque a gente centraliza nele. Certamente que ele é a personificação dessas 3 atividades, no sentido de quem, de fato, é um exemplo disso. Pensemos nele na oração. Quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, é impressionante como Lucas mostra o Senhor Jesus como sendo aplicado à oração. Olhemos para ele no sentido da palavra. Aliás, o nome dele é esse, ele era o Logos, a palavra, mas ele meditava na palavra. A ponto de dizer assim, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar suas obras. Então, ele tinha prazer. Podemos aplicar a ele o que eu falei há pouco. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Olhemos para o Salmo 2 e ele é o bem-aventurado do Salmo 2, não, Salmo 1. O bem-aventurado homem, que aí, negativamente falando, ele se desvia de tudo que contraria a Deus, porque ele medita na palavra, dia e noite, tem prazer em meditar na palavra. E olhamos para ele como alguém que, de fato, se envolveu na orientação espiritual. Já notamos que o Senhor Jesus, apesar de ele ser o caminho, ele ser a verdade, o caminho, a vida, mas ele mostra sim, ele mostra que ele veio para glorificar o Pai. E isso está bem claro em João 17, quando diz assim, disse Jesus, Pai, glorifica a teu Filho, para que ele glorifique a ti. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus, tu os confiaste. E eles estão fazendo a tua vontade. Então, a oração, a meditação, a leitura na palavra e levar pessoas a se verem diante de Deus no sentido positivo, especialmente, são coisas encontradas com perfeição em nosso Senhor Jesus, a ponto de Paulo dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Agora, para quê? Para a glória de Deus Pai. Ele cumpriu. E nós precisamos ser achados nele. Porque se ele cumpriu, quando disse está consumado, isso nos favorece muito. E então precisamos, sim. Eu preciso cuidar de mim mesmo e da doutrina para que salve a mim mesmo e a vocês que me ouvem. E ouvimos um podcast, que podcast? Porque realmente não tem ninguém que possa escapar. E são atividades que eu, você, cada um de nós que somos crentes, devemos estar atento para nos envolvermos e sermos diligentes, né? Seja na aplicação da leitura, da meditação, da oração, na orientação espiritual, a nos aproximarmos das pessoas. Que interesse nós temos? Digo, até se qualquer interesse for somente o entretenimento, a própria satisfação, de nada disso valerá, se não nos aproximarmos das pessoas, pensando no bem delas, levando ela para o Senhor Jesus. Que as nossas conversas, que o nosso objetivo e o foco seja esse, porque assim glorificaremos o Senhor e seremos também prósperos e bem-sucedidos, conforme descrito nas Escrituras. Então, encerramos dizendo, deixe seu like, compartilhe. Se você se envolveu com o espírito do que foi ensinado aqui, do que foi aplicado aqui, pensado e discutido, também abençoe outras pessoas compartilhando este vídeo. E agora passo para
o Miller Pablo, que vai fazer suas conclusões finais, e, por fim, o pastor Jaime Marcelino. Muito obrigado mais uma vez por estar participando do podcast. Foi um grande privilégio estar aqui com o pastor Jaime Marcelino, com o Marcos Alessandro, nesse momento onde estamos falando de algo tão importante, como o próprio título diz, o tema essencial para a vida de todo crente. E acredito que é um convite, sempre é um convite nas Escrituras, para que aqueles que estiverem em falta, a se arrependerem, a retornar, a, a recomeçar essa vida de diligência ao Senhor. Porque bem-aventurado é o homem que medita dia e noite na palavra do Senhor. Bem-aventurado é um homem que está conversando com o Senhor e que caminha os outros até a sua presença. Nós podemos aproveitar mais do Senhor com esses 3 pilares, esses 3 fundamentos que nos orientam para mais próximo de Cristo. Como o pastor bem enfatizou, Jesus é o caminho e a partir dele nós vamos trilhar o mesmo caminho, seguir os passos do nosso Senhor. Então, mais uma vez, agradeço a presença aqui. Esse momento foi muito edificante para mim e espero que tenha sido para vocês também. Uau! A nossa gratidão ao querido pastor Biratã Monteiro, que está presente, nos auxiliando de uma maneira diferente, né, mas contribuindo. Não vou falar de Correia, mas vou falar de Tiago Correia. Também nossa gratidão a você, ao nosso querido Igson Luiz, nosso irmão Samuel Guedes, Samuel Castro Guedes, que teve também sua contribuição, embora não esteja aqui agora. A Ivanilde também envolvida nisso, Ivanilde Rabelo, todo mundo tem participação nisso aqui. E agradecer também ao Miller Pablo, espero que tenha, como disse, gostado, e foi muito mais do que eu imaginava, mas quando você foi convidado não foi à toa, né? Mas você está em dívida, você não mandou um abraço para cada um dos alunos, todos os colegas, citar o nome de todos eles, mas não precisa agora não, vai ficar na dívida mesmo. E o Marcos Alessandro também, nossa gratidão pelo trabalho, é bom ver essa juventude envolvida com a palavra do Senhor. E, finalmente, para você que nos assistiu até aqui, eu acredito assim que, para mim, foi um dos melhores episódios de todos os podcasts que nós já tivemos até agora. E que o Senhor nos ajude para que recebamos essa palavra como ela é a palavra de Deus e que o Senhor abençoe a você, seu esposo, sua esposa, a você, filho, você, pai, a você, mãe, a todos que nos assistem e que em tudo isso o Senhor seja glorificado. E eu vou lembrar de novo, deixe seu like. Like, né? Like, gostei. Não pode fazer outra coisa, porque no YouTube não pode ter outra coisa, ainda bem. Mas deixe seu like, faça perguntas. Existem algumas perguntas, nós vamos tentar respondê-las oportunamente. Que o Senhor lhes abençoe ricamente. Amém.